Imagine o sol impiedoso do deserto norte-africano, onde o calor diurno pode ultrapassar os 50 graus Celsius, cozinhando os homens dentro de seus uniformes encharcados de suor, enquanto as noites despencam para temperaturas próximas do zero, forçando os soldados a se encolherem em buracos rasos na areia para se protegerem do frio cortante. A areia, fina e onipresente como uma névoa maligna, infiltra-se em cada poro da pele, entope os motores dos tanques, trava os mecanismos das armas e transforma cada respiração em uma luta contra a asfixia. Tempestades de areia surgem do nada, reduzindo a visibilidade a meros metros e cobrindo tudo com uma camada sufocante de poeira avermelhada. É nesse teatro de guerra implacável, marcado por dunas infinitas, escassez crônica de água e distâncias vastas que desafiam qualquer logística, que emerge uma das forças mais lendárias e controversas da Segunda Guerra Mundial. O Deutsches Afrika Korps, o Corpo Expedicionário Alemão na África, ou simplesmente Afrika Korps. Essa unidade expedicionária não apenas enfrentou as forças aliadas em batalhas épicas, mas também redefiniu as táticas de guerra no deserto, deixando um legado de ousadia estratégica, resiliência humana e, por vezes, mitos romantizados que persistem até hoje. Vamos mergulhar fundo nessa história cativante, desde os turbulentos primórdios até as campanhas iniciais que abalaram o equilíbrio de poder no norte da África. O nascimento do Afrika Korps está intimamente ligado ao colapso catastrófico das ambições italianas no continente africano no final de 1940 e início de 1941. Benito Mussolini, o ditador italiano, sonhava em recriar o Império Romano, expandindo suas colônias na África. Em setembro de 1940, suas forças invadiram o Egito a partir da Líbia italiana. Mas o que se seguiu foi um desastre absoluto. A Operação Compass, lançada em 9 de dezembro de 1940 pelas forças britânicas da Commonwealth, sob o comando do general Richard O'Connor e supervisionada pelo general Archibald Wavell, transformou uma contraofensiva limitada em uma vitória esmagadora. As tropas aliadas, compostas por divisões australianas, indianas, neozelandesas e britânicas, avançaram mais de 800 quilômetros pela Líbia, capturando portos estratégicos como Bardia em janeiro de 1941, Tobruk em 22 de janeiro e Benghazi em fevereiro. Na Batalha de Beda Fom, travada de 5 a 7 de fevereiro de 1941, os britânicos cercaram e aniquilaram o 10º Exército Italiano, fazendo mais de 130 mil prisioneiros, capturando 400 tanques, 845 canhões e milhares de veículos. Mussolini, humilhado e temendo a perda total de suas possessões africanas, apelou desesperadamente para seu aliado, Adolf Hitler, por reforços urgentes. Hitler, cuja mente estava fixada na iminente Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética planejada para junho de 1941, inicialmente relutou em desviar preciosos recursos para um teatro secundário. No entanto, ele reconheceu o risco estratégico. Uma vitória aliada no norte da África poderia expor o flanco sul da Europa a invasões ameaçando a Itália e os Balcãs, além de cortar o acesso ao petróleo do Oriente Médio. Assim, em 11 de janeiro de 1941, Hitler ordenou a criação de uma força de bloqueio alemã para estabilizar a frente africana. Inicialmente designada como Força de Bloqueio para a África, Sperverband Afrika, ela foi formalmente ativada como Deutsches Afrika Korps em 6 de fevereiro de 1941, subordinada ao alto comando das Forças Armadas Alemãs. O comando foi entregue a Erwin Rommel, um oficial de 49 anos que havia se destacado na invasão da França em maio-junho de 1940 como comandante da 7ª Divisão Panzer, conhecida como a Divisão Fantasma por suas manobras rápidas e surpreendentes que romperam as linhas aliadas. Rommel, promovido a Generalleutnant em 3 de fevereiro de 1941, foi escolhido por Hitler após rejeitar o general Hans von Funk, devido a associações políticas passadas. Rommel chegou a Trípoli, a capital da Líbia italiana,
em 12 de fevereiro de 1941, acompanhado por uma pequena equipe de Estado-Maior, incluindo o experiente Fritz Bayerlein, que mais tarde se tornaria seu chefe de Estado-Maior. A composição inicial do Afrika Korps era relativamente modesta, mas otimizada para operações no deserto. A espinha dorsal era formada por elementos do 5º Regimento Panzer da 3ª Divisão Panzer, organizados na 5ª Divisão Ligeira, que chegou entre 10 de fevereiro e 12 de março de 1941. Essa divisão incluía tanques Panzer 3 e 4, adaptados com filtros de ar especiais para resistir à areia, infantaria motorizada em caminhões Opel Blitz e meia lagartas Sedem KF-0, 251, artilharia autopropulsada e unidades de reconhecimento com motocicletas BMW e veículos blindados leves. Em abril e maio de 1941, juntaram-se elementos da 15ª Divisão Panzer, transferidos da Itália, elevando a força total para cerca de 33.500 homens, 150 tanques, 130 canhões e suporte aéreo da Luftwaffe, incluindo caças Messerschmitt Bf-109, bombardeiros de mergulho Junkers Ju-87 Stuka e aviões de transporte Junkers Ju-52 para suprimentos. Formalmente subordinado ao comando italiano na África Setentrional, sob o general Italo Garibaldi, Rommel rapidamente impôs sua autoridade independente, apelando diretamente ao alto comando da Wehrmacht e a Hitler quando enfrentava obstruções burocráticas italianas. Sua doutrina enfatizava a mobilidade extrema, a surpresa e o uso do terreno desértico para manobras de flanqueamento, inspirada nas táticas de Blitzkrieg que haviam funcionado na Europa. Rommel não demorou a demonstrar sua genialidade tática e psicológica. Em Trípoli, ele organizou desfiles militares grandiosos para elevar o moral das tropas italianas abaladas e, ao mesmo tempo, enganar a inteligência britânica. Tanques foram ordenados a desfilar repetidamente pelas ruas, criando a ilusão ótica de uma força muito maior do que a real. Até tanques falsos foram construídos com estruturas de madeira cobertas por lonas pintadas, posicionados para confundir os aviões de reconhecimento inimigos. Esses truques iniciais já revelavam o porquê de Rommel ser apelidado de Raposa do Deserto, sua capacidade de usar o engano como arma letal. O Afrika Korps não operava isolado, integrava-se com unidades italianas, formando uma força combinada. Divisões como a blindada Ariete, a motorizada Trieste, a infantaria Trento e Brescia, sob o 20º Corpo Motorizado Italiano, comandado pelo general Gastone Gambara, complementavam os alemães, embora as diferenças em equipamento e treinamento frequentemente gerassem tensões. Apesar das ordens estritas de Berlim e Roma para manter uma postura puramente defensiva até que mais reforços chegassem, Rommel identificou uma janela de oportunidade na vulnerabilidade britânica. Muitas tropas aliadas haviam sido redirecionadas para a Grécia em março de 1941 para combater a invasão alemã naquele país. Em 24 de março de 1941, Rommel lançou a Operação Sonnenblume, Flor do Sol, uma ofensiva limitada com a 5ª Divisão Ligeira e 2 divisões italianas. O ataque inicial em Mersa El Brega, em 31 de março, pegou os britânicos desprevenidos, forçando uma retirada desordenada conhecida como a Corrida de Benghazi. Em poucas semanas, o Afrika Korps reconquistou grande parte da Cirenaica. Aguedábia caiu em 2 de abril, Benghazi em 3 de abril, Mechile em 8 de abril, onde uma brigada indiana foi cercada e capturada, rendendo milhares de prisioneiros e equipamentos valiosos. Avançando centenas de quilômetros em terreno árido e sob constante ameaça de ataques aéreos, Rommel isolou a fortaleza de Tobruk em 11 de abril de 1941, cortando as rotas de suprimento para a guarnição australiana de cerca de 36 mil homens sob o general Leslie Morshead. Tobruk, um porto vital com defesas fortificadas, incluindo trincheiras antitanque, campos minados extensos, bunkers de concreto e artilharia pesada, tornou-se o primeiro grande obstáculo para o Afrika Korps. Rommel considerava sua captura essencial para encurtar as linhas de suprimento,
que se estendiam por mais de 1.500 quilômetros de Trípoli e eram vulneráveis a interdições pela Marinha Real Britânica e pela Força Aérea Real baseada em Malta. Em 14 de abril, ele ordenou um assalto surpresa com infantaria alemã apoiada por tanques, mas os defensores, apelidados de Ratos de Tobruk por sua tenacidade em lutar de buracos e trincheiras, repeliram o ataque com fogo cruzado de metralhadoras Bren e canhões antitanque. Ataques subsequentes, como os de 16 a 17 de abril e o mais ambicioso de 30 de abril a 1 de maio, envolvendo a 15ª Divisão Panzer recém-chegada, também falharam, custando ao eixo mais de 1.200 baixas, incluindo 800 baixas alemãs mortas ou feridas. Os aliados contra-atacaram para aliviar o cerco. A Operação Brevity, em 15 de maio, reconquistou temporariamente o Passo de Halfaya, conhecido como Passo do Inferno pelos intensos combates, mas foi repelida com perdas pesadas. A Operação Battle Axe, lançada em 15 de junho sob o general Cyril Lomax, visava romper as linhas do eixo com 200 tanques novos, mas Rommel, usando seus canhões Flak 88 de 88 mm, originalmente antiaéreos, mas adaptados como armas antitanque letais, capazes de perfurar blindagens a 2 km. Destruiu 91 tanques britânicos em 3 dias, levando à demissão de Wavell e sua substituição por Claude Auchinleck como comandante do Teatro do Oriente Médio. Enquanto as batalhas se intensificavam, Rommel e suas tropas enfrentavam desafios logísticos monumentais que testavam os limites da engenharia militar. Suprimentos, combustível, munição, peças sobressalentes, comida e, acima de tudo, água, chegavam principalmente por comboios marítimos do Mediterrâneo, partindo de portos italianos como Nápoles e Taranto, mas sujeitos a ataques constantes da frota mediterrânea britânica e submarinos. Malta, a ilha-fortaleza britânica, servia como base para interceptar esses comboios, afundando toneladas de suprimentos essenciais. No deserto, as colunas de caminhões atolavam na areia macia e as rações de água eram limitadas a 1 litro por homem por dia, frequentemente contaminada por sal ou poeira. Doenças como disenteria, icterícia e escorbutismo aumentavam, agravadas pelo calor e pela poeira. No entanto, Rommel liderava pelo exemplo pessoal. Ele voava regularmente em aviões de reconhecimento leves para inspecionar as linhas de frente, dormia em tendas simples ao lado de seus soldados, compartilhava rações escassas e mantinha um diário detalhado de suas reflexões estratégicas. Sua presença carismática inspirava lealdade inabalável. Soldados alemães e até italianos o viam como um líder paternal, capaz de transformar o caos em ordem. Em agosto de 1941, Rommel foi promovido a comandante do Panzergruppe Africa, incorporando mais unidades italianas e elevando o status do Afrika Korps para um grupo de exércitos, com Bayerlein como chefe de Estado-Maior. A Operação Crusader, iniciada em 18 de novembro de 1941 pelo 8º Exército Britânico, sob o general Alan Cunningham, substituído por Neil Ritchie em 26 de novembro, após um colapso nervoso, representou o maior teste até então. Com superioridade numérica, 748 tanques contra 249 do eixo, incluindo novos modelos como os Crusader e Matilda II, e inteligência aprimorada pelas decodificações da máquina Enigma alemã, os aliados atacaram de surpresa, visando romper o cerco de Tobruk e destruir o Afrika Korps. A batalha foi um vórtice de confusão. Colunas blindadas se cruzavam no deserto em nuvens de poeira, com combates corpo a corpo em pontos como Sidi Rezegh, onde neozelandeses e alemães lutaram por aeródromos-chave. Rommel contra-atacou em 24 de novembro, avançando até a fronteira egípcia, ameaçando as retaguardas britânicas e causando pânico generalizado. Depósitos de suprimentos foram evacuados às pressas e rumores de tanques alemães chegando ao Cairo circularam. No entanto, exausto por falta de combustível e suprimentos, Rommel recuou no início de dezembro para a linha de El Agheila, abandonando o cerco de Tobruk após 240 dias heróicos. Apesar de perdas pesadas,
o eixo perdeu mais de 300 tanques e 38 mil homens, incluindo 8 mil alemães mortos, Rommel infligiu 18 mil baixas aliadas e capturou vastos estoques, demonstrando sua maestria em guerra de movimento e improvisação. No início de 1942, com reforços chegando, incluindo a 90ª Divisão Ligeira Africana, especializada em operações no deserto com veículos todo-terreno e infantaria treinada para longas marchas, Rommel reorganizou suas forças. Tanques Panzer III foram atualizados com canhões de 50 mm longos para melhor penetração, e unidades de engenharia construíram depósitos subterrâneos para proteger suprimentos de bombardeios. Em 21 de janeiro de 1942, ele lançou uma contraofensiva surpresa de El Agheila, reconquistando Benghazi em 29 de janeiro e forçando os britânicos a recuar 400 quilômetros para a linha de Gazala, uma série de fortificações e campos minados a oeste de Tobruk. Essa fase inicial das campanhas do Afrika Korps destacou suas façanhas extraordinárias. Avanços relâmpago contra forças superiores em número, o uso inovador de artilharia Flak 88 como caçadores de tanques, responsáveis por 40% das destruições blindadas britânicas, e a capacidade de Rommel em motivar tropas exaustas. Seus soldados, bronzeados pelo sol implacável, endurecidos pela areia e unidos por uma camaradagem forjada no fogo, desenvolviam uma identidade única, lutando não só pela ideologia nazista, mas pela sobrevivência coletiva em um ambiente que punia qualquer fraqueza. O Guerra Sem Ódio, como Rommel a descrevia, onde prisioneiros eram tratados com respeito e atrocidades eram raras, contrastava com os horrores de outros frontes, adicionando um véu de romantismo à campanha. Agora avancemos para o coração pulsante dessa epopeia desértica, onde o som metálico de tanques colidindo ecoa pelas dunas infinitas, e o destino de impérios se decide em confrontos titânicos sob um céu implacável. Com o horizonte distorcido pelo calor tremulante, Rommel orquestrava manobras que entrariam para os anais da história militar, misturando audácia tática com precisão cirúrgica, enquanto o Afrika Korps atingia seu ápice de glória antes do declínio inexorável imposto pela superioridade aliada. Vamos explorar em profundidade as batalhas decisivas, as façanhas heróicas e o legado duradouro dessa força que, apesar de sua derrota final, simboliza a essência da guerra móvel. A Batalha de Gazala, que eclodiu em 26 de maio de 1942, marcou o ápice da ofensiva de Rommel e uma das mais complexas operações do teatro africano. Com cerca de 90 mil homens e 560 tanques, incluindo as contribuições italianas, o Afrika Korps enfrentava a linha defensiva britânica de Gazala a Bir Hakeim, uma fortificação de 80 quilômetros ancorada no deserto, defendida por 125 mil tropas do 8º Exército sob Neil Ritchie, com 843 tanques e suporte aéreo maciço. Rommel executou uma manobra magistral de engano, uma finta diversionária ao norte com infantaria italiana, e a divisão Brescia distraiu os aliados, enquanto a força principal, as 15ª e 21ª Divisões Panzer, a 90ª Divisão Ligeira e a Ariete italiana, contornou o flanco sul em uma marcha noturna de 50 quilômetros, virando abruptamente para o norte para cercar e isolar posições-chave. Os combates foram ferozes e caóticos. Em Knightsbridge, apelidado de Caldeirão pelos britânicos devido ao cerco, tanques alemães e britânicos duelaram em nuvens de poeira e fumaça, com os Flak 88 reivindicando dezenas de vítimas. Em Bir Hakeim, a primeira Brigada Francesa Livre, sob o general Pierre Koenig, resistiu heroicamente por 2 semanas até 10 de junho, enfrentando assaltos incessantes e bombardeios Stuka, atrasando o avanço de Rommel e permitindo que Auchinleck reorganizasse as forças. Apesar de perdas significativas, 230 tanques alemães destruídos ou danificados, 3.360 mortos e 3.000 prisioneiros,
A linha britânica colapsou em 13 de junho na Galopada de Gazala, uma retirada desordenada que deixou para trás 80 mil prisioneiros, centenas de tanques abandonados e depósitos inteiros de suprimentos. Rommel, explorando o pânico, capturou vastas quantidades de combustível britânico, que ele ironicamente chamou de o melhor presente de Churchill. O clímax veio em 20 de junho de 1942, com um assalto a Tobruk, agora enfraquecida após meses de cerco. Rommel concentrou sua artilharia pesada e esquadrilhas de Stuka para um bombardeio inicial devastador ao amanhecer, seguido por um avanço coordenado da 21ª Divisão Panzer e Infantaria Italiana pelo setor sudeste, explorando uma brecha nas defesas sul-africanas. Em menos de 24 horas, o porto caiu. 32 mil prisioneiros, incluindo o general sul-africano Hendrik Klopper, foram capturados, junto com 2.000 veículos intactos, 5.000 toneladas de combustível, 2.000 toneladas de munição e suprimentos para alimentar o Afrika Korps por 3 meses. Foi a maior rendição de forças da Commonwealth desde a queda de Singapura em fevereiro de 1942, e um triunfo pessoal para Rommel, que escreveu em seu diário: "Agora o caminho para o Egito está aberto." Hitler, extasiado, promoveu-o a marechal de campo em 22 de junho, aos 50 anos, tornando-o o mais jovem marechal de campo da Wehrmacht. Essa façanha não só revitalizou o moral do eixo, mas também enviou ondas de choque pelo mundo aliado, forçando Winston Churchill a enfrentar uma moção de censura no parlamento britânico e acelerando mudanças no comando. Impulsionado pelo momentum, Rommel pressionou adiante para Mersa Matruh, capturando-a em 28 para 29 de junho, após combates intensos, rendendo mais 6.000 prisioneiros e suprimentos vitais. Agora, o Afrika Korps penetrava profundamente no Egito, avançando 100 quilômetros em poucos dias, com Alexandria a meros 200 quilômetros e o Canal de Suez, a artéria vital para o Império Britânico, ameaçado. Mas a primeira batalha de El Alamein, travada de 1º de julho a 27 de julho de 1942, freou o avanço inexorável. Auchinleck ancorou suas defesas no intransitável desfiladeiro de Catará, uma depressão salina de 200 metros de profundidade que canalizava qualquer ataque para um funil estreito de 60 quilômetros. Rommel, com apenas 100 tanques operacionais contra 150 britânicos e uma superioridade aérea aliada crescente. A Royal Air Force realizava até 800 surtidas diárias. Lançou assaltos iniciais em 1º de julho, mas tempestades de areia, campos minados e fogo concentrado de artilharia britânica atrasaram os avanços. Contra-ataques britânicos, como a Operação Manhood em 21 de julho e a Operação Splendor em 26 de julho, resultaram em baixas equilibradas, cerca de 7.000 de cada lado, mas exauriram os já escassos suprimentos alemães. Rommel, em cartas à sua esposa Lu, confessava sua fadiga física e mental, agravada por problemas hepáticos e sinusite crônica, causados pelo ambiente desértico. Em agosto de 1942, mudanças no alto comando aliado alteraram o curso. Harold Alexander substituiu Auchinleck como comandante do Oriente Médio, e Bernard Montgomery assumiu o 8º Exército, trazendo uma abordagem meticulosa e acumulando forças esmagadoras. Rommel, sofrendo de doenças que o forçavam a períodos de repouso, lançou sua última ofensiva em 30 de agosto na Batalha de Alam el-Halfa. Planejando flanquear as defesas de Montgomery com um avanço sul, sua armadura atolou em terrenos minados e sob fogo devastador de canhões antitanque e bombardeios constantes da Royal Air Force. Com suprimentos críticos em falta, um comboio vital afundado perdeu 5.000 toneladas de combustível. Rommel recuou em 2 de setembro, perdendo 3.000 homens, 49 tanques, 55 canhões e 400 veículos. Foi o fim de suas iniciativas ofensivas. Ele voou para a Alemanha em 23 de setembro para tratamento médico, deixando o general Georg Stumme como substituto interino. A segunda batalha de El Alamein
de 23 de outubro a 11 de novembro de 1942, foi o ponto de virada definitivo e o início do fim para o Afrika Korps. Montgomery, com superioridade avassaladora, 195 mil homens, 1.029 tanques, incluindo novos Shermans americanos, 900 peças de artilharia e 750 aviões contra 116 mil tropas do eixo, 489 tanques e 500 aviões, iniciou a Operação Lightfoot com um bombardeio preliminar de 1.000 canhões, o maior desde a Primeira Guerra Mundial, que pulverizou as linhas frontais. Rommel retornou às pressas em 25 de outubro, após a morte súbita de Stumme por ataque cardíaco durante uma inspeção. A batalha foi um moinho de carne brutal. Infantaria aliada limpava campos minados sob fogo de metralhadoras MG-42. Tanques duelavam, combates noturnos corpo a corpo deixavam o deserto coberto de destroços flamejantes. Em 2 de novembro, a Operação Supercharge, com 800 tanques aliados, rompeu as linhas ítalo-alemãs. Hitler emitiu uma ordem insana de vitória ou morte, proibindo recuos, mas Rommel, priorizando a preservação de suas tropas, desobedeceu e ordenou a retirada em 4 de novembro. Uma decisão que salvou o núcleo do Afrika Korps, mas que ele mais tarde lamentou como seu maior erro tático. Os aliados capturaram 30 mil prisioneiros, incluindo o general Wilhelm Ritter von Thoma. O eixo perdeu 500 tanques, 254 canhões e sofreu 59 mil baixas. A retirada pela Líbia foi uma agonia prolongada, com a Royal Air Force martelando colunas em fuga e o 8º Exército perseguindo implacavelmente. Na Tunísia, após a Operação Torch, os desembarques aliados em Marrocos e Argélia, em 8 de novembro de 1942, liderados por Dwight Eisenhower e envolvendo forças americanas, britânicas e francesas livres. O Afrika Korps, agora redesignado como Panzerarmee África e depois como Deutsche Italienische Panzerarmee, em outubro de 1942, obteve uma vitória final na Batalha do Passo de Kasserine, em fevereiro de 1943. Sob Rommel, agora comandante do Heeresgruppe África, criado em 23 de fevereiro de 1943, sob o general italiano Giovanni Messi, as forças do eixo atacaram o 2º Corpo americano, inexperiente sob Lloyd Fredendall, capturando Sidi Bouzid em 14 de fevereiro, Gafsa e Feriana, infligindo 6 mil baixas e capturando 4 mil prisioneiros com manobras de pinça clássicas. No entanto, em 6 de março, na Batalha de Medellín, um assalto contra posições de Montgomery custou 52 tanques alemães, graças às interceptações ultra que anteciparam cada movimento. Doente, frustrado com a negligência de Berlim, que priorizava o fronte oriental, enviando suprimentos inadequados e ignorando pedidos de evacuação, e ciente da impossibilidade de vitória, Rommel deixou a África permanentemente em 9 de março de 1943. O comando passou para Hans-Jürgen von Arnim, comandante da 5º Exército Panzer. Cercados por forças aliadas convergindo de leste e oeste, os remanescentes do eixo, agora incluindo o 90º Corpo, sob Walter Nering, e unidades como a divisão Hermann Göring, resistiram em um bolsão cada vez menor na Tunísia. Após batalhas finais como a de Longstop Hill e a Operação Vulcan, o Afrika Korps e todas as forças do eixo na África renderam-se incondicionalmente em 13 de maio de 1943, com mais de 250 mil prisioneiros, incluindo 125 mil alemães, 250 tanques e vastos equipamentos capturados. Foi uma capitulação maior que Stalingrado, em termos de prisioneiros, marcando o fim da presença do eixo na África. As façanhas do Afrika Korps são lendárias e multifacetadas. Capturas massivas como Tobruk, 35 mil prisioneiros em um dia. Avanços Blitzkrieg de mais de 2.000 quilômetros contra forças numericamente superiores. Inovações táticas como o emprego do canhão Flak 88,
que destruiu centenas de tanques aliados, e minas antipessoal, e a integração efetiva com aliados italianos, apesar das diferenças. Rommel, que ficou conhecido como a Raposa do Deserto, personificava o gênio tático, tratando prisioneiros com humanidade, libertando feridos britânicos em Tobruk e proibindo pilhagens, e evitando crimes de guerra, o que levou ao conceito de guerra sem ódio no deserto, contrastando com as barbaridades nos frontes oriental e ocidental. Seus soldados, muitos veteranos da França e Polônia, desenvolviam adaptações únicas, uniformes tropicais com capacetes de cortiça, veículos pintados de amarelo-areia para camuflagem e técnicas de conservação de água que salvavam vidas. No entanto, o legado do Afrika Korps é complexo e muitas vezes mitificado. Inicialmente visto como uma força de elite invencível, análises modernas, como as do Museu Nacional da Segunda Guerra Mundial, desconstroem o mito de uma guerra limpa contra um oponente moralmente digno, destacando que o sucesso inicial dependia de suprimentos capturados e que falhas logísticas, como a dependência de portos limitados, como Trípoli e rotas costeiras vulneráveis, condenaram a campanha. A força atrasou os aliados por 27 meses, custando 62 mil vidas alemãs e drenando recursos vitais da Alemanha, mas pavimentou o caminho para invasões na Sicília e Itália. Unidades remanescentes foram reformadas. A 15ª Panzer tornou-se a 15ª Panzer Grenadier na Sicília, a 90ª ligeira como 90ª Panzer Grenadier na Itália, e a 21ª Panzer foi para a França. Hoje, o Afrika Korps permanece como símbolo de bravura estratégica e o custo humano da ambição imperial, uma narrativa que fascina historiadores, entusiastas militares e cineastas, lembrando-nos de que, no vasto deserto, onde o vento apaga todas as pegadas, a história é escrita não só com vitórias, mas com a resiliência do espírito humano perante o impossível. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário para mim, saber que acompanhou toda a trajetória do Afrika Korps até o fim. O meu muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Até mais!